Você entende que tem um nível de ou desinteresse, ou questão física, ou questão psicológica mesmo? Esses caras acham que eles estão jogando mais do que jogam e não precisam de mais? Porque já passou todo tipo de treinador no Flamengo. E esse ano, então, nem se fala. O que acontece? O Tite foi apresentado a um Flamengo que ele precisa corrigir com relação a alguns jogadores, você acha? Acho que sim, mas antes eu preciso fazer um reparo nesse assunto que estava sendo falado antes. Pode falar. O São Paulo não ganhou fora do Flamengo. O Sampaoli perdeu do São Paulo fora. Aquela anta paralítica conseguiu perder do time que não ganha de ninguém fora. E ele perdeu a Copa do Brasil dentro do Maracanã. Mais uma proeza, né, Renato? Mais uma proeza, mais uma proeza. Posto esse reparo histórico, o Flamengo, o Tirone, é um time feito por jogadores hoje em dia que tem muito pouco foco no futebol. Eu não vou dar nomes aqui porque eu não tenho certeza. É uma única fonte, eu não consegui checar direito, mas o que se comenta é que depois da derrota para o Grêmio, teve uma porção de jogador que foi para a noite. Imagina. Então, quer dizer, o que eu acho é que passou a haver nesse grupo uma turma. Antigamente tinha o bonde da Estelinha, lembra do bonde da Estelinha? Sim. E tinha o Everton, que disse que ia sair do Flamengo para ser campeão, nunca mais ganhou nem para o ímpar. E outros jogadores. Com uma visão péssima dele. Saiu do Flamengo e falou: saiu do Flamengo, o Flamengo ganhou tudo. O Flamengo ele foi para São Paulo, tudo, que só ganhou agora. E ele não ganhou nada. Só ganhou agora. Nada. Ele foi para São Paulo. Não está mais lá. Ele não está não tá, não. Mas quando ele saiu e foi para São Paulo. Vou ser campeão. Pois é. E depois foi para o Grêmio, depois foi uma opção de lugar e não ganhou nada em lugar nenhum. Mas o que eu acho é o seguinte: os jogadores do Flamengo perderam o senso do que é ser um atleta profissional. Eles estão muito mais, boa parte deles, claro que não são todos, mas uma parte importante, está muito mais preocupada com o que vai fazer depois do jogo do que com o que vai fazer durante o jogo. É a coisa mais normal do mundo você ver jogador do Flamengo embalada que vai até 6 horas da manhã, embalada logo a seguir da partida, e por aí vai. O Tite já começou a perceber isso, tanto que o Tite recriou algo que estava banido do futebol do Flamengo há muito tempo, que é a concentração. O Tite voltou a exigir que os jogadores se concentrem antes da partida. Para quê? Para que, pelo menos na véspera do jogo, os caras não vão para a noite. Porque senão ia acontecer isso, e estava acontecendo isso. Então, acho que o Flamengo vive hoje em dia, e cabe ao Tite esse diagnóstico, na montagem do elenco do ano que vem. O Flamengo vive hoje em dia um problema sério de foco e de preparo físico. Porque isso custa, gente. E jogadores que já não têm mais idade para poder se recuperar de um dia para o outro. Aí vai ter gente que lembra assim, o Romário e o Renato faziam isso. Gente, era anos 90. Era outro futebol. Outro futebol. Corria-se muito menos dentro do campo. A exigência física era muito menor. O Romário e o Renato, se quisessem fazer o que eles faziam quando eram jogadores, não conseguiriam ter o destaque que tiveram nas suas épocas. Está o Casagrande para me falar isso aí melhor do que todos nós, porque ele jogou nessa época. Então, o problema do Flamengo, eu acho que é isso. E jogadores que passaram a ser intocáveis. Ainda mais num departamento de futebol, que me desculpe o termo, mas que é dirigido por bananas. Bananas. Ninguém tem coragem de contrariar o Gabriel em nada. Imagina, o Flamengo está prestes a renovar o contrato com o Gabriel por 5 anos, com aumento de 20%. Agora me diz, faz sentido isso no pior ano do Gabriel no Flamengo? Porque essa temporada é um desastre na história do Gabriel no Flamengo. E aí os caras querem dar 5 anos para ele e mais 20% de aumento. Então tem muita coisa mal resolvida. O Flamengo, para começar a trabalhar sério no ano que vem, o Tite precisava fazer uma coisa que ele chegou a sinalizar no início, depois eu acho que disseram para ele, não fala nisso agora, não. Que é botar um cara forte no futebol para trabalhar junto com ele. Escolher um diretor técnico, gerente profissional, seja lá qual for o cargo que você queira dar, o nome que você queira dar, para tomar conta da casinha enquanto o Tite se preocupa mais com o que acontece dentro de campo. Porque o Jorge Jesus, por exemplo, fez isso tudo sozinho. Mas o Jorge Jesus é um ponto fora da curva na história do Flamengo. O Tite, se for malandro, inteligente, e eu acho que ele é,
ele tem que rapidamente chamar um cara, seja um braço direito dele, dizer assim, olha, vem para cá, vem trabalhar na minha comissão técnica, mas você toma conta de tudo aqui. Jogador que começar a ir muito para a noite, você me avisa. Você toma conhecimento das coisas aqui para eu poder fazer o meu trabalho. Além disso, tem a questão da idade. O Everton Ribeiro, gente, o Everton Ribeiro é, hoje em dia, o que foi o Diego Ribas no ano passado. Ele foi um grande jogador, ele tem uma história importante no Flamengo, mas ele não consegue mais jogar, gente. Ele não. O Flamengo começou a levar a virada do Grêmio no intervalo, quando o Tite tirou o Pulgar, que, segundo ele, Tite, estava debilitado fisicamente por uma virose, mas em vez de botar um jogador com o mesmo vigor físico, botasse o Vitor Hugo, botasse o garoto lá, o Igor. Agora não, ele botou o Everton Ribeiro. No que ele botou o Everton Ribeiro, o meio-campo do Flamengo ó, foi para o espaço. O Renato começou a empilhar atacante, tomou conta, em 10 minutos virou para 3-1. Então, o Tite tem. O fundamental do Tite ter assumido esse ano é exatamente para ver de perto todos esses problemas que existem no Ninho do Urubu, e não são poucos. E tem que haver uma reformulação grande, grande mesmo, do elenco. Eu sempre achei que pensar no Gabriel fora do Flamengo seria um crime de lesa patrimônio, pela história que o Gabriel conquistou. Mas o Gabriel desse ano, olha, o Gabriel desse ano, se não tivesse feito o que já fez, não merecia nem ter o seu contrato renovado. Quanto mais com 5 anos, com 20% de aumento. Eu espero que o Landim, e eu já sei que dentro da Gávea existe muita gente contra essa história, repense isso e diga para o Gabriel, não, eu renovo com você, mas eu renovo por 2 anos. E você vai passar a ter um número de metas aqui, de gols a fazer, de desempenho, de quantidade de... Como é que chama, meu Deus? Daquela massa magra. O Gabriel está roliço, gente. Só não percebe quem não quer. Então, eu acho que o problema do Flamengo é um elenco super vitorioso, super campeão, que envelheceu e, o que é pior, perdeu os hábitos de atletas campeões, de atletas que sabem que hoje em dia você não pode sacrificar o seu corpo em outras atividades sem que pague um preço para isso dentro de campo. Vai ter trabalho o nosso professor Adenor, bastante trabalho. E a vaga para a Libertadores está ameaçada, hein? Está ameaçada, porque ele já caiu para 3º lugar, ele não pode cair de 4º, e tem uma opção de gente chegando babando ali, né? Tite que abre o olho. Tem muitas coisas no que o Renato falou, Kozak. Peguei 2 pontos aqui, para a gente falar do ponto de vista de cabeça, psicológico, enfim. Ele falou assim... Isso é outro problema. Esse é outro problema. O Flamengo não aceita psicólogo hoje em dia. O Flamengo não tem psicólogo há não sei quanto tempo. O psicólogo do Flamengo é o mordedor de virilha, imagina. Então, Kozak, bom, esse pode partir desse ponto. O Flamengo não tem um psicólogo lá, porque acha que não precisa ter. Mas aí o Renato falou, jogadores que perderam o senso do que é ser jogador profissional. Como que acontece um negócio desse, assim? De repente o cara fala, bom, acho que agora tudo bem, eu não quero mais, agora eu vou ser trapper, agora eu vou sair na noite toda noite. Qual é o clique que dá de caras que ganharam tudo que o Flamengo poderia ganhar, recentemente, há poucos anos atrás, para de repente os caras não jogam mais nada? Esse é um ponto. E o outro é dos jogadores intocáveis, e de alguns jogadores intocáveis que vão lá e têm os seus contratos aumentados. A mesma coisa que eu fazer tudo errado aqui no meu trabalho, no UOL e tal, e aí o chefe do UOL fala assim, oi, tudo bem, você está fazendo tudo errado, mas eu vou te contratar agora pelo triplo do seu salário e vou te dar 5 anos de contrato aí. O que o cara pensa depois disso? Fala assim, eu sou um abençoado? Como é que funciona? Pois é, eu acho que o Tironi, a sua pergunta meio que ela tem um contexto autorreflexivo, assim como que o Renato falou. A sensação que eu tenho é que o Flamengo é uma terra de ninguém. Né? Ele tem ali mães e pais permissivos, né? Que vale tudo, que pode tudo, você pode isso, pode isso, pode. Aí o atleta comete alguma infração, ao invés de você orientar, ao invés de você ter um trabalho específico, você vai lá e dobra o salário dele. Então, assim, não existe educação institucional que possa coordenar uma situação que o Flamengo está agora de uma maneira que mude esse quadro, que
resgate um pouco a seriedade do trabalho ali, né? Tudo que acontece, os jogadores são consultados. Tudo. Flamengo é assim. Acontece, o Sampaoli pede psicólogo. Né? Não sei nem como é que isso bateu na cabeça dele, mas quando eu li aquilo, não, o Sampaoli pede à direção que contrate um psicólogo do esporte. Aí, mas o plantel não quis. Tá, então o plantel não quis o psicólogo. Aí acontece aquele monte de barbaridades, um que bate no outro, que quebra o dente do outro, que bate no vira um ringue aquilo ali, a coisa se perde por completo, né? O próprio diretor que saiu mordendo o torcedor. E aí esse manicômio, né, que vira, você olha e fala assim, o que um psicólogo poderia fazer aí? E eu respondo para vocês, nada. Nada. Porque esse trabalho deveria ser iniciado antes para prevenir que esse tipo de situação não pudesse acontecer, não viesse a ocorrer. Agora, o preconceito, a desinformação, gente, eu estou na área há 32 anos, já trabalhei em alguns times de futebol pelo país, atendo hoje vários jogadores da Série A e eu vejo a dificuldade que é do jogador de futebol moderno hoje entender o que é a psicologia do esporte. Então, eles optam em chamar cantor, comandante do BOPE, qualquer outro tipo de intervenção momentânea a pensar num trabalho de longo prazo com a psicologia. E esses comportamentos que o Casão e o Tironi eles relataram são comportamentos infantilizados. Não brinco mais, não quero mais. E a direção do clube, ao invés de ter uma postura mais assertiva e colocando limite, já passou do tempo disso acontecer. E a galera tomou conta. O Flamengo hoje, e concordo com o Renato, o Tite vai ter aí um problema seríssimo. Ele já chegou falando, não, é o técnico que deve se adequar às normas do time. Né? A hora que eu li aquilo, eu falei, pô, ele vai ser engolido, né, desse jeito. Então, o Flamengo, o preconceito e a desinformação que o Flamengo tem em relação à psicologia do esporte, na vertente científica, tecnológica, eu digo sempre, o trabalho do psicólogo não garante vitória. O pessoal às vezes fala, pô, Kozak, mas se fosse assim, você colocaria 11 Freuds para cada jogador ou para cada time. E eu digo, não é isso. A psicologia ela é uma das áreas do treinamento psicológico. O Flamengo tinha um psicólogo maravilhoso, que era o Alberto Figueiras, que estava há anos fazendo um trabalho belíssimo. Mas daí chegou o Jorge Jesus, depois quis que aquilo, não precisamos disso, não sei o quê. Levou o coach, tudo bem, ganhou uma porção de títulos e tal, mas é o que eu digo, o trabalho psicológico ele deve ser mantido como mais um profissional da área. A presença desse profissional não garante a vitória, mas a ausência pode ser determinante em alguns fracassos, em algumas derrotas, em alguns ambientes tenebrosos, como esse que se compôs, que se constituiu lá na Gávea, meus amigos. Ô, Casão, como é na cabeça do atleta isso? Você chega lá num ambiente em que, bom, a gente que manda aqui e deixa comigo e tal. Quando chega um novo treinador, que é o caso do Flamengo, chega o Tite, não é um treinador qualquer. O cara foi técnico da seleção brasileira, o cara é um super vencedor, maior técnico do Brasil atualmente. O cara chega lá. Dá uma mudada ou não? Os caras, bom, aqui, deixa com a gente mesmo, vamos resolver, é nosso. Então, não, dá uma mudada. Respeitam mais o treinador como o Tite do que respeitavam outros. Mas só que tem um problema sério no Flamengo que o Renato levantou, e eu vou falar como jogador, que é o seguinte: eles venciam e saíam na noite, se divertiam, nunca deixaram de sair na noite, mas venciam. Esse ano, perdeu tudo e continuaram saindo na noite. Então, eles não perceberam que deveriam ter mudado o comportamento porque o resultado não estava acontecendo. Porque está com tanta autoconfiança, está se achando que está jogando muito mais do que aquilo que joga, que fala assim, não, pô, nós perdemos esse título aqui, mas daqui a pouco a gente ganha aquele, aí perde o outro, mas agora, sabe, e foi indo assim, o Flamengo, os jogadores foram empurrando com a barriga assim. O Tite, se ele não fizer uma limpa no elenco, e se ele cair na armadilha de uma coisa que é hábito dele, que é fazer uma panela num time, ele vai morrer abraçado com a panela do Flamengo, como ele morreu abraçado com a panela da seleção de 18 à seleção de 22.
Ele vai morrer abraçado. Porque ali no Flamengo já tem a panela dos jogadores. Ele tem que desfazer a panela. Não pegar essa panela e entrar nela, ou então fazer uma subpanela de alguns 2, 3. Não vai dar certo. Não dá certo nunca. Panela não dá certo em nenhum lugar. Né? Principalmente quando a coisa está ruim. O Tite tem que se impor como treinador. O Tite tem que fazer uma limpa no elenco do Flamengo. E o Tite tem que mostrar o caminho da seriedade, que esse ano foi desastroso para o Flamengo. Desastroso. Perdeu tudo que foi disputar. O máximo que ele pode agora é se classificar para a Libertadores. O máximo. Que não é nada para o elenco do Flamengo, não é nada para a força que o Flamengo tem. Se classificar para a Libertadores direto é uma obrigação do time do Flamengo. Não é nada de glória. É uma obrigação. E o time perdeu tudo por causa desse problema que o Renato falou. Além da falta de foco, além de achar que resolve o jogo a qualquer momento, além de achar que o nosso time é melhor que todo mundo, que nós jogamos mal hoje, mas amanhã a gente vai jogar legal, então eu posso me divertir, que eu sei. Eu não fiz gol hoje, mas amanhã eu vou fazer 3. E não vem fazendo, e continua se divertindo, e não vem fazendo, e continua se divertindo. Todo mundo tem que se divertir. Eu não sou contra o jogador de futebol se divertir, porque todo mundo se diverte, porque o jogador não pode se divertir. Mas a profissão de jogador é o seguinte: se a coisa começa a dar errado, você tem que diminuir o divertimento. Porque, sem dúvida alguma, aquilo está interferindo e aquilo vai ser motivo de crítica. Né? Pô, que nem o Renato falou. Pô, eu tenho uma informação que os jogadores eles perderam do Grêmio e foram para a noite se divertir. Se o Flamengo tivesse em segundo lugar ali, perto do Botafogo, e perdesse de 3-2 pro Grêmio e os caras saíssem, não ia dar problema nenhum. Não ia dar problema nenhum. Porque foi uma derrota pro Grêmio lá em Porto Alegre que não tinha problema nenhum. Só que o ano do Flamengo não permite que, depois de uma derrota com a vitória na mão, os jogadores saiam para se divertir. Entendeu? Isso aí é desde os anos 80, cara. Eu saía pra cacete, eu tinha 18 anos no Corinthians, o Magrão saía, a gente bebia cerveja quase todo dia. Mas a hora que entrava numa fase meio complicada, tinha uma reunião, a gente fazia uma reunião, o Adilson fez uma reunião uma vez, só que em 83, que o time estava oscilando demais, e como ele falou assim, gente, vamos dar uma maneirada, vamos parar um pouco, vamos focar mais no campeonato, tal, e nós focamos no campeonato e fomos bicampeões. Porque a gente estava nesse movimento do Flamengo. A gente tinha sido campeão em 82, jogando pra cacete. A gente estava disputando 83 e a gente era o favorito. Então, quando a gente ganhava, a gente se divertia. Quando perdia, se divertia. Empatava, se divertia. Nós não estávamos percebendo que a gente estava se divertindo mesmo em fase ruim. E na fase ruim você tem que fechar um pouco. Não é porque quando perde não pode fazer. Não, quando perde pode fazer. Mas depende da fase que você tem a derrota. Fase ruim, você tem que focar mais mesmo. E o Flamengo agora é final de ano. Faltam 9 jogos, né, Renato? Isso. 10. 9 jogos. Não, 10 para 10 ou 9? 9 Flamengo. 9. 9. Flamengo tem 9 jogos. Não vai ser agora que você vai resolver o problema do ano todo. Agora o Flamengo tem que. O Tite tem que dar uma chacoalhada lá para classificar direto para a Libertadores, que é uma obrigação mesmo. É uma obrigação mesmo. Que na realidade, o Flamengo tinha que estar disputando o título do Botafogo ou então na frente do Botafogo. E tinha que ter ganho pelo menos 2 desse montão de título que ele perdeu aí. Então, agora é pro ano que vem. O ano que vem o Tite tem que mudar a casa. Mudar a mentalidade da casa.